Bom dia com Jesus. Então vamos. Bom dia com Jesus. Vamos dar em sequência a leitura aqui. Vocês querem vir aqui ler? Já. Acho que terminou no 20 lá, né? 18. Para ler eu, depois ela, Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Vinte e um. É para começar. Então os perpetuamente ao teu coração é pendura os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falará contigo. No Provérbios aqui, 6, 16, diz assim, ó, estas 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa e respiras mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Esta o Senhor abomina. Vamos iniciar cantando, se tem um hino. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste, esta minha solidão. Vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em ti somente espero e em ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dar-me graça, Senhor.
para prosseguir. Dar-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo a minha lida. Sei que não posso parar. Se Jesus é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Amém, amém. Dá graça a todos nós, né? Perguntaram ao profeta: como faço para crescer na graça e no conhecimento? E a resposta, ele disse: leia a Bíblia e ore. Então, nós lemos a Bíblia, oramos, e assim vamos crescendo na graça e no conhecimento. Vamos cantar mais um hino aqui? Quer vir cantar aqui comigo? Sabe esse aqui? Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o sol na iluminar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandecente de amanhã é minha luz. Olhando do céu é bom, Senhor Jesus. Suave doce cheiro que chega em ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas me turbar, o seu amor ele tem. Me toma no seu braço, assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quanto meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia aqui mais um pouquinho. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Versículo 4 e 5. Achou? Se quiser que eu ajude aqui, pode vir aqui.
Efésios. Está no Novo Testamento. Coríntios. Efésios 4, 5. Começa no 4. É 4 e 5. Vamos lá. Efésios, Coríntios, Gálatas, volta um pouquinho. Efésios 4 e 5, tá? Então diz assim, ó, Efésios 4 e 5. Há um só corpo, um só batismo, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, 5 e 6. Você sabe me explicar o que é batismo por aspersão? O batismo por aspersão é o batismo, você pega só um pouquinho de água e despeja na cabeça. Então a Igreja Católica ela faz dessa forma. O batismo por imersão, então, você pega igual a gente batizou vocês lá. Deita, cobre todo o corpo na água e volta. Então, é o batismo por imersão e o batismo por aspersão. Aspersão, a Igreja Católica faz dessa forma. Batiza a criancinha ali só com um pouquinho de água. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que há uma só fé, um só batismo. Aqui você vê a Igreja Católica adotou uma forma, aí os protestantes, que é os cristãos, adotaram outra forma, mas os dois usam a mesma coisa, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles falam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que você não vê ninguém batizado desta forma na Bíblia. Você vê batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Outro está em nome do Senhor. Mas, em nome do Senhor, fica só em nome do Senhor. A irmã Brana diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Senhor, aqui, ele é Pai. Veja. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Pai, ele é sobre todos. Filho, por todos. Ele morreu por todos na cruz. Em todos, o Espírito Santo. Mas esse em todos o Espírito Santo, você tem que dar lugar para que ele possa fazer morada na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele não é invasor. Ele não vai entrar na sua vida sem que você dê lugar.
Então aqui está, há três manifestações de um só Deus. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, por todos morrendo na cruz, Filho, em todos Espírito Santo. Então, o próprio Espírito de Deus fazendo morada no homem para que possa dirigir os seus caminhos. O irmão Brana, ele diz aqui na mensagem Hebreus capítulo 7, ele diz assim, ó: a Igreja Católica chega, ao invés de ser imergida, eles aspergem. Então, o que eu falei agora, a diferença entre imersão e aspersão. Aspersão é só aquele pouquinho de água na cabeça. Imersão é a forma correta. Você tem que cobrir todo na água, porque é um símbolo de morte e ressurreição. Você morreu para o mundo e ressurgiu uma nova criatura para Cristo Jesus. Então, para o mundo você morreu, mas você ressurgiu uma nova criatura. Parágrafo 218. A Igreja Católica chega, ao invés de ser imergida, eles aspergem. Ao invés de estarem usando o nome de Jesus, eles têm tomado Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca foi ensinado na Bíblia. Então você vê aqui, não tem nenhum batismo na Bíblia, uma forma batismal ali, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Existem relatos na Bíblia que batizaram em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor, né? Toda forma, há um só Senhor, né? 219, parágrafo 219. Toda pessoa daquele tempo em diante foi batizado por imersão em nome de Jesus Cristo. E alguns foram imersos por João Batista, que batizou Jesus. Então, João Batista, ele batizou o próprio Senhor Jesus Cristo. Quanta importância, né? Um homem daquele batizando o Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo diz: que vieste ver? Uma cana agitada pelo vento? Ele fala que, nascido de mulher, João Batista foi o maior profeta até aquele tempo, que ele foi para os judeus. Então, João Batista, ele fez ali a ponte entre a lei e a graça, trazendo ali os que estavam debaixo da lei para a graça. Então, ele veio converter o coração dos pais aos filhos. Essa era a parte de João Batista. Então, trazer ali aqueles irmãos que estavam debaixo da lei para a graça de Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui. Alguns foram imersos por João o Batista, que batizou Jesus, e Paulo lhe disse que eles não poderiam receber o Espírito Santo daquela maneira. Então, Atos 19, Paulo diz assim: recebeste o Espírito Santo quando creste? Vamos lá em Atos 19, fica mais fácil. Vou ler aqui para vocês.
Paulo dizendo aqui em Atos 19: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegando a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. João foi o que batizou Jesus. Mas Paulo disse: certamente João Batista batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe a mão, lhe sobreveio o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Então, o batismo de João, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, cumpriu-se o batismo de João. Então, se fosse batizado no batismo de João, depois que Jesus viesse, já não valia. Porque o batismo dele já foi se cumprido quando Jesus veio. Ele diz, o batismo do arrependimento, dizendo nele que após ele havia de vir Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, então o batismo já se cumpriu. Ele diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já tinham sido batizados no batismo de João. E agora eles foram de novo batizados pelo apóstolo Paulo no nome de Jesus. Aí muitos falam assim: mas há um só batismo. Eu já batizei, eu não preciso batizar de novo. Tem que ser o batismo correto, no nome de Jesus. Veja, esses irmãos aqui, eles foram batizados pelo mesmo homem que batizou o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele batismo já não valia. Então eles teve que ser batizados pelo apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Então eles foram rebatizados. Muitos batizam ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse batismo não se encontra nas Escrituras. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo, para que receba o dom do Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe a mão, sobreveio o Espírito Santo e falaram noutra língua. E aonde nós lemos: há um só batismo, né? Uma só fé, um só batismo. Quem disse aí foi o apóstolo Paulo, um só batismo. E você viu ali o apóstolo Paulo batizando no nome do Senhor Jesus. Então, se há um só batismo, Paulo teria batizado errado? Sendo que todos batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. O apóstolo Paulo batizou corretamente. E temos escritura para mostrar isso. Agora, nós não temos uma escritura onde mostra que alguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar aqui com o irmão Brana. Vamos ver o que o irmão Brana nos diz. E toda pessoa daquele tempo em diante, do tempo de Paulo, foram batizados no nome de Jesus Cristo. Alguns foram imersos por João Batista, que batizou Jesus,
E Paulo lhes disse que eles não podiam receber o Espírito Santo daquela maneira, no batismo de João. Eles tinham que voltar e ser batizados novamente. Então, aqueles que foram batizados no batismo de João tinham que voltar e ser batizados novamente. Aqueles que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo têm que voltar e batizar novamente, batizar corretamente, no nome do Senhor Jesus. E eles tinham que voltar e ser batizados novamente no nome de Jesus antes que pudessem receber o Espírito Santo. Quantos conhecem que aquilo é a Escritura? E a congregação diz, amém. Atos capítulo 19, ali está você. Porque o reino dos céus, selado para qualquer outro caminho, por um juramento, porque Jesus Cristo, que aquilo seria oficial no céu. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso é uma promessa. A Bíblia nos diz que isso é uma promessa. Ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ali envolvia tanto judeus como gentios. Então todos eles tinham que ser batizados no nome de Jesus Cristo. Porque o Malaquias 4, ali quando João Batista fez essa ponte, então aquele Elias de Malaquias 4, que era João Batista, ele fazendo essa ponte, ele trouxe a graça para o povo judeu, que são os pais que viviam debaixo da lei. Então agora, com a graça, o nosso coração como filho tem que ser convertido à mesma doutrina de Cristo, que os judeus também têm que ser convertidos a essa mesma doutrina de Cristo. Então, quando João Batista veio a primeira parte de Malaquias 4:5, convertendo o coração dos pais aos filhos, era os que estavam debaixo da lei, convertendo aos coração dos filhos, que são os apóstolos, os pais da igreja. E agora o irmão Brana, como profeta, ele vem restaurando de volta a palavra original, trazendo aquilo que foi perdido, aqueles batismos que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voltar e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos batizaram. Então, aqui o irmão Brano diz assim, arrependei, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:38. Está escrito inegavelmente. Então você não precisa ali, irmão, não fala que você não precisa daquela revelação, você não precisa ali de Deus chegar e mostrar para você em visão que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, está escrito. Agora, o que ele precisa, né? A revelação é para você ver o Pai no Filho. Então, ali em Efésios, onde nós lemos,
Veja bem. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus. E Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então não há três deuses. Não há três pessoas para estarmos batizando da forma que eles batizam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, nós temos aqui escritura mostrando que há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos continuar aqui. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A irmã Brana faz uma oração. E nós vamos fazer a oração aqui com a irmã Brana para nós terminarmos também. Pai, Deus, nesta noite, digo nesta manhã, 1900 e alguns anos têm passado, e ainda a honestidade e a integridade do coração humano ainda choram por Deus, como criança chorando por leite do seio de sua mãe. Nós te amamos, Senhor, nós não podemos viver sem ti. Como Davi disse, minha alma anseia por ti, como servo pelas correntes de água. Ele deve ter dado isto, ele deve ter isto ou morrer. E Pai, nós temos esquadrinhado as nossas escrituras para trás e para frente. Não para nós sermos diferentes, mas para vermos esses seminários, esses estudantes teológicos hoje que pregam que de acordo com o mandamento de todos os homens e não o mandamento de Deus. Todavia, Senhor, nós não desprezamos aqueles homens, mas nós desprezamos aquelas coisas que eles ensinam. Todavia, Senhor, nós pedimos que eles se tornem nossos irmãos. Nós pedimos que o Senhor perdoe os seus erros. E nós oramos que eles venham à Escritura e leiam, não de maneira que algum seminário a ensina, mas de acordo com a maneira que Deus a tem escrito. Nós oramos, Deus, que esses candidatos que estão vindo esta noite para o batismo nas águas, enquanto o nosso galante pastor entra por neste púlpito daqui para pregar o Evangelho, este mesmo Evangelho, e então ao poço batismal para sepultar. Conceda, Senhor, que cada um desses receba o Espírito Santo, porque deste a promessa: recebereis o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja esperando em cima de água para receber o candidato nesta noite, por nós entregamos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos ensinados que, vamos aqui de acordo com as Escrituras, Efésios, onde nós lemos, de sorte assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres... Não, desculpa. Efésios 4. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de Cristo. Então, Cristo nos deu essa graça, e essa graça é estendida a cada um de nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Está encerrada a escolinha das crianças.
Bom dia com Jesus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Vamos anotar a Escritura. Êxodo 12, do 12 ao 13. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Hino 191. O amor de Deus. Cento e 91. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, a fim da salvação me dá. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, ali por mim pra me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrento amargo fel, que então sofreu em meu lugar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso amor sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Aleluia, glória a Deus. Hino 303. Glória ao Salvador. Chegando à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória
glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Junto à cruz ainda há lugar. Vem, ó aflito, sem demorar. Cristo está pronto para te salvar. Vinde, ó Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Se você não fez um pedido por escrito, faça com o levantar de uma de suas mãos. Interceda também por Israel, pelas reuniões especiais ali em Campinas, semana que vem, e pela calamidade do povo no sul ali do país. Senhor nosso Deus, grande e eterno Pai, a Ti, Pai, damos todo louvor, honra e glórias, ó Deus. E a Ti, ó Pai, erguemos nossas vozes em clamor e oração, ó Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor restaure, Senhor, a paz em Israel, ó Deus. Que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada um ali, ó Deus. Também aqueles irmãos no sul, ó Pai, que sofrem, Senhor Deus, aquela calamidade, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, dê graça a cada um, ó Deus. Nossos irmãos, ó Pai, que ficaram sem um lugar para Te adorar, ó Pai. Os tabernáculos ali inundados, ó Deus. Que o Senhor ajude a cada um, ó Pai, como o Senhor tem feito, ó Deus. Também as reuniões especiais, ó Pai, levamos diante de Ti, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor cede com o nosso pastor ali, Pai. Com cada irmão, Senhor Deus, com cada pastor que estará ali pregando a palavra de Deus, ó Pai. Para que o povo seja abençoado, Senhor Deus, e que possa sair dali regozijando, ó Deus, como aqueles dois irmãos no caminho de Emaú, quando os corações deles ardiam quando falavam contigo, ó Pai. E assim também possam nossos corações nesta manhã, ó Deus, ser abertos, Senhor Deus, estar ardendo para receber a palavra do Senhor. Pai, que o Senhor vai trazer para nós nesta manhã através do Teu servo, pastor Aparecido Vital. Sede com ele, ó Pai, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor.
Vamos receber a palavra do Senhor através do toque de Somente Crer. Pastor Aparecido Vital vai estar trazendo a palavra para nossos corações. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por mais uma manhã gloriosa, Senhor. Vitória, 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 Senhor. Porque aquele dia no Calvário tomou lugar, Senhor, abrindo esse alto caminho para aqueles, ó Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo. Se encontre, Pai, identificados no glorioso plano da vida eterna, Pai. De acordo com a revelação que o Senhor agraciou os nossos corações, estamos seguros, Pai, que nos encontramos, ó Deus, fazendo parte desta bem-aventurança. Conceda, Senhor Jesus Cristo, que ao terminar este culto nesta manhã, possamos todos sentirmos abençoados, Pai, pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Há uma mensagem nova, irmãs e irmãos. A gente vai ler um pouquinho sobre o começo dela, porque seria bom uns 2 ou 3 cultos para entregá-la completa, mas a gente já gostaria de deixar uma com cada família, né? Então, porque é alimento no seu devido tempo para as nossas almas. É a mensagem, o sinal, não aquela que nós já temos. É uma outra pregação do irmão Brana. Então vamos ler as escrituras anunciadas, Êxodo, capítulo 12, versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor, abençoa, Pai bendito, a Tua palavra, assim como já oramos, no Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar, irmãos. Há minutos atrás, ali no escritório, eu estava pensando, se tivesse uma pessoa convertida aqui em Havaiandava, a gente vem, vamos supor, de Campinas, 420 quilômetros, eu não sei se mais para frente a gente vai morar aqui, não sei, né?
tudo está na mão de Deus, Deus sabe melhor, né? E então, vamos supor, a gente vem nessa distância, se tivesse uma só pessoa convertida, mais vale uma alma do que o mundo inteiro, Uma escritura diz o Senhor Jesus Cristo: não temeis, ó pequeno rebanho, porque Deus agradou em dar-vos o reino. Então, irmãos, é glorioso. Às vezes o vídeo fica mostrando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, igreja de Serguilho, igreja de... e sucessivamente, conforme os irmãos já têm visto pelo vídeo, aqui a vai andava também e tudo. Ficamos assim, naquela pensamento positivo que cada um desses lugares vai ter mais e mais irmãos que vai se batizar. Mas é um pensamento natural. O seguro é que aquele pouquinho está seguro ali. Aquele pouquinho já está ganho, firme na jornada. Não tem vocabulário humano que possa expressar, irmãos, a promessa que está para nós. Conforme muitas vezes na inspiração a gente sente de citar aquele ponto que aconteceu. A irmã Hope, Deus permitindo ela voltar nessa dimensão ainda, quer dizer, ela aparecer, não que ela veio se revestir de carne, mas não sei explicar como, mas os irmãos conhecem a passagem. Ela vem falar para o irmão Brana que aquele lugar que ele tem falado, ele não está acima do que ele disse. Palavra do Senhor Jesus: entra no gozo do Senhor que foi preparado para você antes da fundação do mundo. Então não tem vocabulário humano, irmãos, que possa expressar a altura da gloriosa promessa que está para aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo nas bases da palavra, não é nas bases dos pensamentos humanos, não. É nas bases da palavra. E nas bases da palavra é dentro do programa dele, dentro de todos os tempos, para estar com Jeová, com Deus, seguro com Deus nos dias do Egito, tinha que fazer o quê? Estar com o profeta. O que o profeta estava ensinando, mandando, ordenando, era aquilo ali. Para estar com o Criador nos dias de Noé, era estar com o profeta. E ele em português, claro, no nosso idioma, como a Escritura sempre a gente menciona, São João 13, verso 20. Em verdade, eu não sei por que o Senhor Jesus usava repetindo. Inclusive o irmão Billy Paul disse, às vezes o profeta dessa era fala, então nada de mudar isso. Tem os seus propósitos, não sabemos explicar, mas Deus sabe o porquê. Mas o Senhor Jesus usou o termo afirmativo assim 2 vezes. Em verdade eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Recebeu o Senhor Jesus Cristo, pronto. É tudo, eternidade, nesse reino de gozo, não é nesse reino aqui de a prestação e coisa, como que eu vou pagar aquela prestação, como que eu vou pagar aquele imposto, não tem nada disso, ele já pagou tudo. Ali é só perfeição, é só gozo, é só paz, é só longanimidade. Conforme mencionei no começo, não tem vocabulário humano que expressaria a altura desta promessa. E para estar seguro nisso, irmãos, é isso. Ele abriu a porta. O que foi abrir a porta? Abrir o nosso entendimento para enxergar profecias e o cumprimento de profecias. Isso é ele abrindo a porta daquele coração. Porque quantos milhares, um número muito acima
de nós que tem a mesma Bíblia, as mesmas profecias, tudo bem, tem que ter uma religião, cada um tem que ter uma. Esse é o argumento humano barato, sem entendimento, pobre. Mas o eleito sabe que o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto é a verdade. Então, ele abriu os nossos corações para receber essa revelação gloriosa. E nós estamos seguros disto. A partir do parágrafo 8, irmãos, desta mensagem, eu quero ir lendo, como o irmão Brana vem explicando, irmãos, com razão sobeja. O irmão Brana disse assim: a fé para o rapto está nas mensagens. É glorioso um pregador que às vezes pode citar praticamente a Bíblia, decor, versículo, pode citar às vezes centenas de versículos. Tal como uma pessoa falou aqui para o irmão Brana, falou: olha, em outras palavras, eu me tornei um teólogo, ele disse assim: eu conheço 9 idiomas. Acho que é outra mensagem que o irmão Brana falou isso. Mas quando tive a experiência de ver o Senhor Jesus Cristo numa visão, em outras palavras, ele falando isso, meus 9 idiomas não tem, ele me deu um novo linguajar. Então veja, e as simples palavras, creu no Senhor, segura nisto. E a propósito, não, estava lendo. E agora, é um tipo de hoje, mostrando, pois também estamos diante de outro êxodo. Deus levando Israel do Egito para a terra prometida foi um tipo de Cristo levando a noiva da igreja para a terra prometida. Deus levando a noiva. Você, meu irmão, você, minha irmã, está seguro que você faz parte disso? Que terra prometida? Aquela festa de 3 anos e meio, casamento do rei com a rainha. Que rei? O Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, criou tudo. Aquela festa de 3 anos e meio. Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Está trabalhando conosco, humanos, 6.000 anos. No 7º, nada de obra. O tipo, a lua de mel do rei com a rainha. Após a transformação, dispensamos carro, avião, todos os meios de transporte dispensamos. Quer estar ali onde está aquelas cachoeiras, aquela coisa bonita, que já está lá. Quer estar ali onde há aquela planície que parece uma mesa, gosta de planície, já está lá. A boca de Deus falando para nós, depois da transformação, caminharemos como o pensamento. Mas sim, vai ser uma teofania, como o irmão Brana, antes de ser levado além da cortina do templo, ele pensava que era como uma nuvenzinha, ali vai indo o irmão Nébula. Não. Um corpo real, não tem palavras para expressar o quanto é mais real do que esse véu humano aqui. Um corpo real. Então veja, 1000 anos. Depois tem um trabalho. Todo esse povão que não deu crédito ao Criador, não deu crédito ao Senhor Jesus Cristo. O diabo às vezes entreteu eles com religião.
Você tem que pertencer. Você tem que pertencer. Por que o diabo não quis falar, você tem que ter o novo nascimento? Isso ele não quis falar. Então veja, aí depois do milênio, esse povão será ressuscitado novamente. Não em corpo glorificado, nesse corpo que eles foram para a terra. Essa carcaça que foi para a terra. Será levantado novamente. Daniel viu lá no Antigo Testamento essa visão. O trono branco foi colocado. Milhões de milhões estavam diante do trono. Milhares de milhares o serviam. Milhares de milhares o serviam. Você, minha irmã, às vezes passando pelas ruas, aquelas de shortzinho, coisa, vestido apertado, o que for, calça de homem, quando a Bíblia diz que é uma abominação a mulher vestir roupa de homem e o homem vestir roupa peculiar da mulher. Você vê, às vezes ela critica, essa parecendo uma velha, parecendo uma velha, vai ver, vai ser lá naquele dia. Irmão Branda diz que a voz do Senhor Jesus Cristo, como a voz de muitas águas representa povos, multidões. A voz do Senhor Jesus, ouvida por João em Pátimos, é a voz da noiva, pronunciando o julgamento naquele dia àqueles que não fizeram caso do aviso. O que ouvimos hoje não é os pastores, evangelistas, os obreiros só, não. É a igreja, é o sacerdócio real, diz a Bíblia Sagrada. Então veja, está intercedendo hoje, só que mesmo o Senhor Jesus Cristo, que hoje é o advogado, naquele dia não será o advogado, não. Naquele dia será o juiz. Passou o tempo da misericórdia. O sacerdócio é agora, mas quando aquele sangue sair da intercessão, aí se torna o tribunal de julgamento. Aí a noiva eleita já foi tirada, aí ela aparecerá lá. Isso é depois do milênio, irmãs. Depois do milênio. Então veja, aí a Bíblia diz Gog e Magog, veja, todos serão ressuscitados para o grande julgamento. Ali quem fez caridade para filhos de Deus, a Bíblia diz assim, para filhos de Deus. Diz o Senhor Jesus, aquele que der um copo de água fria a um desses meus pequeninos irmãos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então ali, esses que fez caridade para os filhos de Deus, eles terão o seu galardão ali. Haverá a cidade santa, a cidade de ouro puro e fora. Então eu penso que esse galardão vai ser, não sei, né? Se geograficamente, uma distância, não sei. Mas eles não estarão na cidade santa. Na cidade santa será só a noiva eleita, a noiva eleita. Agora, é um tipo de hoje mostrando, pois também estamos diante de outro êxodo. Deus levantando Israel do Egito para a terra prometida foi um tipo de Cristo levando a noiva da igreja para a terra prometida. Estamos em outro êxodo agora. Se estudarem a Escritura, só temos tempo para realçar os destaques. É verdade. Nós somos, assim como Deus tirou uma nação de uma nação, Deus tirará a noiva de uma igreja. A noiva será chamada dentre todas as gerações. Serão os eleitos de Deus que serão tirados. E estamos à beira desse êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica de que já chegamos aí. Agora sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez.
Às vezes podemos ouvir, e deixamos o diabo ganhando terreno lá fora. Mas por quê? Irmãos, principalmente aqui em Havaiandava, falando nesse sentido, desde os primeiros cultos, já passamos para a igreja a mensagem, o sinal. Por que deixar o diabo lá fora, ganhando terreno, seja através de uma cervejinha, seja através de jogo, o que faz? O diabo é assim. Ele fala, na próxima você vai ganhar, na próxima você vai ganhar, agora você vai ganhar. Por que os anjos não pregaram o evangelho? Porque o homem tem experiência. Eu não fui um viciado em jogo, mas gostava de jogo de loteria. Eu cheguei num ponto de estudar a loteria que, no meu entendimento, abrangia todos os pontos, abrangia tudo. Fizesse o jogo daquele jeito, ganhava. Só que ficava caríssimo. Me parece que era 443 cartelas que tinha que ser usada. Então ficava caríssimo. Se vários ganhassem, a pessoa tinha era prejuízo. Então nunca cheguei a ganhar. E graças a Deus, não fui um viciado. Gostava, mas não fui um viciado. Mas o diabo é assim, fala, na próxima você vai ganhar, você vai ganhar. Vai ganhar, às vezes, a perda daquele terreno que já pagou não sei quantos e quantos anos, e ele vai enrolando a pessoa. Quando tem o ouro na mão, porque esses bilhões de pessoas que existem têm a capacidade de leitura e têm as gráficas, proporciona quantas literatura fosse necessário, mas eles não creem que isso é o ouro. Não creem. No entanto, nós cremos. E às vezes, entre nós, em vez de estar nos enchendo com isso aqui, estamos deixando o diabo se andar. Aí o irmão Branham está dizendo aqui, olha, estamos à beira desse êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica que já chegamos aí. Agora sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez. O tempo se desvanecerá na eternidade. Então ele vem para tirar uma noiva de uma igreja. Chegará um dia que aquilo... A Bíblia diz que chegará um tempo que os homens correrão de um reino para outro, procurando, mas ele foi tirado, passou. O sangue foi tirado da intercessão. Aí vai ser cervejinha, vai ser prostituição, vai ser essas coisas? Não. A Bíblia fala de um sofrimento tal que eles vão buscar a morte. E a morte fugirá deles. O sinal foi o que fez a diferença entre o Egito e Israel. Então, se o sinal foi a diferença entre Egito e Israel, o Egito teve todos os primogênitos mortos naquela noite. Israel, vida. Então, entre a vida e a morte, deve haver um desespero se estamos conscientes, então, de que o sinal é vida. Se perdemos o sinal, não escapa. Não é orgia, coisa, continuar na libertinagem da carne, não. É horror, é sofrimento. Mas Deus teve um jeito aqui que ele disse que julgaria a terra. O profeta já falou aqui, se é pela igreja tal, então por qual delas?
Mas Deus teve um jeito aqui que ele disse que julgaria a terra não pela Igreja Católica, não pela Igreja Protestante, mas ele julgará o mundo por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Então isso remete à Bíblia. Está vendo? Ele julgará o mundo pela Bíblia. E a Bíblia é o livro de julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo. A Bíblia relata sobre o Senhor Jesus Cristo. Por que ele julgará o mundo pelo Senhor Jesus Cristo? Por quê? Por quê? Porque ele se fez um de nós. Ele se fez um de nós. Todo sentimento, toda dor, todo sofrimento, toda tentação que nós temos, ele passou por tudo isso sem ferir a palavra vida, sem ferir a palavra vida. Então, quando chega lá no final agora, olhamos para a nossa vida, caos. Não tem como. Caos. Não tem como. Todos pecaram e destituídos, então todos da glória de Deus. Aí o amor. Quando ele viu o seu primeiro casal em pecado, lá no Éden, ele viu o seu primeiro casal. Adão tentou a sua teologia, o seu meio, religião, tentou. Mas simplesmente foi fracasso. Deus, onde está, Adão? Onde tu está? Onde tu está? Estava meditando nesse sentido e pensando, irmã, você enfrentando crítica na cidade, quando vai comprar alguma coisa, o que for, a sua postura, porque a Bíblia diz que o sal salga, causa sede. O sal salga, causa sede. Então veja, essa postura sua, esse vestimento, essa aparência, isso está fazendo o quê? Essa sede que somente o eleito tem, isso está dizendo assim, filho, onde tu está? Filho, onde tu está? Isso é real, irmãs. Isso é real. Então veja, Adão se encontrou naquela condição, Deus veio, não, filho, você pecou e a Bíblia diz, a minha palavra diz, o salário do pecado é a morte, então não tem outro jeito. Matou um cordeiro ali, que foi uma seta indicativa, que um dia o verdadeiro cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Mas ele expulsou eles, porque ali estava um cordeiro animal. Por que ele expulsou eles do jardim do Éden? Porque quando eles desobedeceram a palavra, eles arrastaram câncer, eles arrastaram falta de ar. Alguns aqui, tomara que não, mas alguns de vocês aqui já sofreram cólica de rins? Se alguém sofreu, levante a mão. O irmão Edivaldo sofreu. Eu sofri um pequeno, diz o médico, que era um pequeno cálcaro, não era uma pedra, era um pequeno cálcaro. Meu Deus do céu! A gente não suporta ficar em pé, a gente deita, não aguenta ficar deitado, a gente senta, não tem jeito. Então, quando eles pecaram, eles arrastou tudo isso. Agora, comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente num sofrimento desse, ele expulsou eles. Falou, vocês não podem ficar perto do fruto da árvore da vida, vocês não podem viver eternamente desse jeito. Não foi, em outras palavras, não foi para uma vida desse jeito que eu criei vocês.
criei o mundo, a maneira e tudo. Não foi. Então expulsou. Mas quando ele vendo aquele casal, irmão Brana fala assim, parece que é a mensagem Crueldade do Pecado, se não me falha a memória. O irmão Brana viu, quando Deus viu ele saindo, aqueles aventais de sangue, que foi de cordeiro, que cobriu ele saindo, aquilo soletrou amor. Filhos, eu criei vocês para ter vida eterna. E agora vocês estão expulsos da vida. Vou eu morrer no lugar de vocês. E agora, por causa de religião, ou por causa de carnalidade mundana, rejeita isso. A morte dele. E não teve outro meio. Não tinha outro meio, não tinha outro jeito. O único jeito que tinha era ele morrer no lugar deles. No lugar do casal? Não, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. No lugar de todos nós que estávamos na mesma condição de Adão e Eva. Estava na mesma condição de Adão e Eva. Às vezes não aquele pecado, mas o irmão Brana diz que já em si, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. O irmão Brana diz que se nascemos, uma pessoa criada num quarto, entre quatro paredes, nunca viu o mundo lá fora. Ele chegou na idade da consciência, se ele não receber o sacrifício, se ele não receber essa morte que foi tomou lugar no lugar dele, o Brana diz que a alma dele está tão suja quanto as paredes do inferno. Então, a necessidade disso. Só que tem uma coisa, quando recebemos aquela morte que ele então determinou, não tem outro jeito, eu vou morrer no lugar de vocês. Quando recebemos aquela morte, o irmão Brana fala aqui nessa mensagem, não sei se nós vamos chegar lá, lendo, o irmão Brana fala aqui, quando aquela célula de sangue foi rompida, então liberou Deus para entrar no homem. Quando aquela célula de sangue, por quê? Aquele sangue passou por seminudismo, por cerveja, por bebida, por cortar cabelo, no sentido feminino, por tudo que essa espécie de tentação, sem ceder. Como sempre mencionamos, principalmente nessa área que nós já, aqui a maioria são adultos, entende esse sentido. Quantas praias com banhos mistos, seminudismo, e a palavra dizendo aquele que olhar com intenção pura já não é ato, não. É só intenção impura, já adulterou. Paulo disse que os adultos não eram do reino de Deus. Condição não dávamos conta, não, irmão, ninguém, só ele deu conta. Tem que haver esse reconhecimento no coração da noiva. Que ele não tem outro jeito, eu vou morrer no lugar de vocês. Tem outro jeito. Aí ele enfrentou o que nós não demos conta de enfrentar. Ele enfrentou e viveu, passou, porque quando foi levado no monte da tentação, mostrado a ele todos os reinos do mundo e a sua glória, é reino do mundo, não está falando reino de Deus, é reino pecaminoso. Então veja, e ele não cedeu. Mas aí, veja, antes até mesmo o sacerdote, quando ele ia oferecer o sacrifício uma vez por ano, para entrar no lugar santíssimo, ele tinha que entrar com sangue nas mãos, mostrando que na presença de Deus, uma vida foi oferecida antes. Para ele poder ir na presença de Deus, uma vida foi oferecida antes. Mas então o irmão Brana explica que quando aquela célula de sangue foi rompida, então aí nós chegamos. Liberou Deus, porque aquele sangue era inocente. Agora,
É isso que tem que tomar lugar. Reconhecer que aquilo tomou lugar. Aí disse Pedro: arrependei e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Perdoou os pecados, aí liberou Deus para entrar naquele coração. Aí, uma vez batizado com o Espírito Santo, irmãos, vitória, vitória. A vida que é um desenrolar até terminar, porque nós, como sacerdócio, temos que levar a palavra ao nosso próximo. Paulo diz: pregar tempo e fora de tempo. Então, é um desenrolar, mas a coisa está selada. Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, não é religião, não é igreja, é receber esse reconhecimento, não tem jeito, vocês são expulsos, mas não foi para isso que eu criei vocês, não foi para isso, então vou morrer no lugar de vocês, mas vocês estarão comigo na eternidade. Veja aquele ladrão ao lado do Senhor Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Lembra-te de mim. O Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Era ladrão. Sabe lá até quantas coisas mais tinha praticado antes, mas como reconheceu, alcançou misericórdia. Mas Deus teve um jeito aqui, que ele disse que julgará a terra, não pela igreja, nós lemos essa parte, mas por Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. Veja, a palavra. Agora, o mundo religioso mistura tudo. A Bíblia é o livro do julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. A pena por fazê-lo não pode ser tirado e nem acrescentado. Agora, às vezes, até nessa uso mecânico que às vezes nós usamos, que é o alto-falante, quantas pessoas escuta? É o cumprimento de profecias. Deus prometendo, e Jesus respondendo, disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Entre a restauração, qual o primeiro passo? O arrependimento dos nossos pecados, o batismo bíblico usado pelos apóstolos depois que receberam o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles, ao não vir, era para não caber gente aqui, irmãos, vai andava em peso aqui. Mas, com a ação deles, o que eles estão fazendo? Nós não aceitamos isso, nós não cremos nisso. Agora, então, o irmão Branham está dizendo aqui, olha, a Bíblia é o livro do julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. Não pode acrescentar e nem tirar. A pena para fazê-lo, se a pessoa ou acrescentar, não, profeta, não cremos nisso, não, tira, não cremos nisso. Batismo, não, nós já somos batizados, e batizamos no nome do Pai, no nome coisa nenhuma, batizou nos títulos. Então, não queremos, tira. Mas já temos isso aqui, já estamos ricos e abastados, não precisamos disso, não aceitou,
Então veja, agora a pena, que o irmão Brana disse aqui, quando tira ou acrescenta. Agora, a pena, ao fazê-lo, é o seu nome ser tirado do livro da vida. Então veja, acrescentou ou tirou, a pena é ser tirado o nome do livro da vida, nunca mais, nunca mais. Fique firme no livro e rogue a Deus para que nos torne parte dele, para que nos torne parte dele. Quando João viu aquela visão, um livrinho selado, então, veja, era para ele tomar o livrinho e comer em outras partes, fazer parte disso. É doce, é doce, é doce como mel. É milênio, é bodas do Cordeiro. Cidade de ouro puro, para a eternidade, nunca mais fim, nunca mais envelhecer, nunca mais é ouro, é sabor de mel na boca. Só que você tem que esquecer os seus maus pensamentos, você tem que esquecer a sua carnalidade, você tem que despedir o velho Adão, aí se torna amargo. Aí se torna amargo. Às vezes precisa até de jejum, oração e às vezes até jejum. E fazer o quê? Olhar, dar uma olhadinha e põe lá na partilheira? Não. A visão disse que era para ele tomar o livrinho e comer. Comer, entrar nisso, corpo, alma e espírito, e ficar à prova de ruído. Ah, não, mas não precisa desse fanatismo, não precisa de tudo isso, não precisa. Não, eu não estou escutando nada, diabo. Ele, quando viu eu sem condição, ele falou: não tem outro meio, o jeito que tem é eu morrer no seu lugar. E ele deu essa oportunidade para todo ser humano, todo ser humano. Mas nós sabemos o que disse o Senhor Jesus para religiosos, não para os mundanos. Vós tendes por pai o diabo. Então sabemos que há filho de Deus e filho do diabo. E não tem como fazer um filho do diabo a ser um filho de Deus. Só que nós estamos numa dimensão que não podemos dizer esse é, esse não é. Tal como vamos olhar para a aparência, como o irmão Brana, mencionamos sobre a experiência do irmão Brana, aquela mulher que já tinha passado até da idade das maiores tentações que pode vir ao ser humano, e naquela condição. Mas ele ia dizer, é filha do diabo? Deus repreendeu ele, e eu te perdoei. Você não ficou sem pecado, não. Aqui está, aqui os seus pecados, aqui os seus pecados. E eu te perdoei, e você está condenando a sua irmã, porque ela está numa aparência desse jeito. Então nós aqui não sabemos, não podemos dizer esse é, aquele não é. Então temos que pregar o evangelho a toda criatura. E como mencionamos ontem, irmãs, irmãos, o seu dízimo, a sua oferta, por pequena que seja, com isso você está. Filho, onde você está? Filho, onde você está? Você está fazendo a sua parte. Você faz parte do sacerdócio real. A geração eleita, o sacerdócio real que diz a Bíblia. Passar um pouquinho mais para frente, irmãos, e depois a mensagem vai ficar na mão dos irmãos. Temos que fazê-lo se encontrar sob essa teologia, sob essa nossa denominação, sob nossos programas educacionais. Alguns construíram torres e outros construíram cidades, Babilônia, Torre de Babel e todos os diversos tipos de coisas, mas ainda permanece Deus. Deus só se encontra com o verdadeiro adorador sob o sangue. É isso. Pode fazer o que quiser fazer. Pode fazer o que quiser fazer.
Só que Deus só encontra a pessoa sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu estarei sob o sangue do Senhor Jesus Cristo? O que a palavra promete, você creu naquilo, você recebe aquilo e descansa. É o tudo. Você recebe aquilo e descansa. Deus proporcionou aqui os dias de adoração, então não tem nada que segura você em casa. Você chegou o dia de adoração, você está ali para ouvir a viva e bendita palavra de Deus. Agora o cordeiro imolado de Israel era a exigência de Jeová. E o sangue era o sinal de que a tarefa havia sido feita. Deus exigiu para a redenção, saindo do Egito para ir para a terra prometida, ele exigiu um animal imolado. E esse animal devia ter, o sangue do animal morto devia ser colocado na verga e na porta. E isso representava o sinal de que o que Jeová exigia havia sido cumprido. Então, estão vendo? Agora o cordeiro não era o sinal, o sangue era o sinal. Agora a vida tinha saído do sacrifício. O sangue ali mostrava que a vida tinha saído daquele corpo. Suas ordens foram cumpridas. O sangue representa o sinal, o indicativo de que esse crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente, a adoração, tinha então se identificado com o seu sacrifício. Estão vendo? Vendo que aquele crente, a sua maneira de adorar, estava identificando com o sacrifício. A vinda de vocês, assistir os cultos, ouvir a palavra, vocês estão identificando com aquele sacrifício que tomou lugar por nós. Aqui está a casa e o adorador. Qual era a exigência? Sacrifique um cordeiro no 14º dia depois de ter sido escolhido, um macho sem defeito. Quem de nós foi sem defeito? Por isso que lemos ontem, quando João entendeu o sentido, que ninguém era digno nem de olhar para aquele livro. Nem dos que já tinham partido, nem dos que estão debaixo da terra, nem no céu, ninguém era digno. Aqui, esse cordeiro, que era uma seta indicadora, era sem defeito. Então isso já dá o entender que esse cordeiro que tira o pecado do mundo era sem defeito. Sem defeito. Passou pelo monte da tentação, vendo as glórias do mundo, e passou ileso. Continuou sem defeito. Continuou sem defeito. Agora, o sangue era o sinal, suas ordens foram cumpridas. O sangue representava o sinal, o indicativo de que esse crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente, a adoração, tinha então se identificado com o seu sacrifício. Estão vendo? Aqui está a casa. O adorador, qual era a exigência? Sacrifique um cordeiro. No 14º dia depois de ter sido escolhido, um macho sem defeito,
todo Israel sacrificará, e o sangue será recolhido com hisopo e posto na verga da porta. E, a propósito, aquele hisopo era só erva daninha comum. Hisopo significa sua fé. Ei, glória a Deus. Graças a Deus, irmão, pelo irmão Brana. Deus separar um vaso no qual ele explicar as coisas de uma maneira tão clara para nós. Aquele sopro significa sua fé. Alguém tenta ter fé sobrenatural. É por isso que você perde sua cura. A fé é apenas uma coisa comum. Você tem fé para vir à igreja, tem fé para sair por aí, tem fé para dar partida no seu carro, tem fé para jantar, e assim apenas é fé comum. Agora, para aplicar o sangue, veja, agora, para aplicar o sangue, foi aplicado com hisopo, que são apenas ervas daninhas, comuns, que crescem em qualquer parte da Palestina, mostrando que a fé com que o sangue deve ser aplicado não é uma super coisa que você tenha que ter, sair detonando o mundo, uma fé para sair fazendo espetáculo. Não é isso. Não é isso. É simplesmente, Deus prometeu um profeta. Eu fui examinar a Escritura e vi perfeitamente que o sobrenatural identificou que esse é o profeta. Então, ali você já descansa. Vai receber a cura. Oh, mas esse aí já ressuscitou morto, já fez isso, já qualquer coisa. Mesmo irmão Brana, mas que cor você gostaria de ter os seus olhos? Vejo falar que os olhos azuis são bonitos, então vocês têm. Veja, aquela menina com 9 anos que não levantava da cama, pesando, parece-me que, não sei se é 17 quilos, uma coisa assim, aquela tuberculose, às margens da morte. Por certo, até Deus não permitiu ela morrer antes, para aquele grupo de religiosos ali, porque parece-me que a primeira vez que o irmão Brana veio na casa dela, a mãe saiu até correndo, para não ver o irmão Brana. Mas Deus mudou o quadro, e foi quando o irmão Brana veio e orou pela menina, ela levantou da cama e saiu glorificando a Deus, abençoando até as paisagens e tudo. 9 anos não levantava da cama. Então, se o irmão Brana estivesse aqui, eu seria curado, eu seria curada. O Senhor Jesus Cristo, não foi o irmão Brana curando as pessoas, foi o Senhor Jesus Cristo que já fez no Calvário. As pessoas estavam simplesmente recebendo aquilo que já tinha sido feito. Então aqui disse o Senhor Jesus Cristo: e porão as mãos sobre os enfermos. É simples, comum, mas só que tem uma coisa, irmãos. Você tem que, de certa maneira, falar, não, mas peraí, quem falou foi quem pagou o preço. Quem falou foi quem desenhou o meu corpo perfeito. E fez o meu corpo, fez. Ele criou cada sistema orgânico no meu corpo, e ele desenhou, ele determinou, vai ser assim, cada corrente sanguínea, cada órgão no corpo, tudo vai funcionar dessa maneira, e tudo foi ele. E daí o diabo veio e conseguiu um direito de... Aí o ensino da palavra vem falar, o que está causando esse direito aí, é isso aí. É esse diabo aí que vem trazer maus pensamentos, trazer
arrazoamento e trazer isso e trazer aquilo, é isso que está causando. Aí o ensinamento da palavra limpa aquilo ali. Aí, irmãos, não precisa mas ele ressuscita os mortos, ele faz isso, então se ele vir... Não. Aquele simples, se até mesmo não tem um pastor não está ali, um obreiro não está ali, aquela irmã, por exemplo, aquela irmã, numa fila de oração, o seu coração ardia por aquela criança que estava chorando, mas a irmã está na fila de oração para receber a oração do irmão Brana. O irmão Brana que vai orar pela criança. Mas a coisa ardia até que ela não suportou. Aí ela falou, irmã, só para satisfazer aqui um desejo do meu coração, eu quero fazer uma pequena oraçãozinha para a criança. Aí depois a criança, quando chegar, né, a sua vez, a irmã Brana orará por ela. E aquela mãe permitiu a outra, que era mãe também, orar pela criança. Quando aquela irmã chegou no irmão Brana, que o irmão Brana foi orar para a criança, falou, não, irmã, ela já está curada. Uma irmã orou por ela e ela já está curada. Então o irmão Brana está falando aqui que aquele ensopo, veja, aquele ensopo era uma coisa ali, vamos dizer assim, como uma esponja, aquele feito de erva daninha, só que tinha que mergulhar naquele sangue e passar o sangue. Então, aquele ensopo representa a fé. O irmão Brana está falando, é uma coisa comum, mas passava ali, estava mostrando que uma vida foi oferecida. Vamos deixar o irmão Brana continuar falando aqui. Você tem fé para sair do carro, para dar partida, sair por aí? Tem fé para dar partida no seu carro? Tem fé para jantar? E assim apenas fé comum. Agora, para aplicar o sangue, foi aplicado com ensopo, que são apenas ervas daninhas, comuns, que crescem em qualquer parte da Palestina, mostrando que a fé com que o sangue deve ser aplicado não é uma super coisa. Você tenha que ter um tipo de teologia ou doutor para fazê-lo. É apenas fé diária comum. Crer em Deus. Está vendo? Aplique o sangue pela fé com o ensopo. Aplique o sangue. Então, aquele ensopo estava mostrando que aquela vida foi oferecida. Então, nós aplicamos a fé naquilo que tomou lugar. Isso dá direito a uma libertação total, saúde física e tudo que é mal. Agora, o adorador, então, visto sob este sangue, mostrou que havia atendido o pedido de Jeová. E ele estava identificado, O sinal mostrava que ele estava identificado com o cordeiro imolado que Jeová havia requerido. A tarefa foi feita. Que tipo perfeito hoje? Cristo e o crente. Quando o sinal é exposto ao crente, então ele mostra que foi feito e que a obra foi feita. Então o sangue era um sinal de identificação. O próprio sangue, o animal sangrou, morreu. Seu sangue estava na parede. Agora a vida animal que estava no sangue é a vida. E a vida está no sangue. Sabemos disso. A Bíblia diz que sim. E a ciência prova isto. A vida está no sangue. Portanto, quando o animal era imolado, a vida era tirada do animal. O sangue tinha que ser a química do sangue para representar o sinal. Porque a vida que estava no sangue não podia voltar ao crente, pois era a vida de um animal. Então,
a vida que estava no animal não tinha jeito de voltar ao crente, porque era simplesmente um animal. Então tinha que ser mostrado. E a vida animal e a vida humana são completamente diferentes. Vou passar um pouquinho mais para frente aqui. Agora, portanto, o próprio sangue, entendam agora, a química vermelha, a substância químicas do sangue tiveram de ser exposta na porta como sinal de que o cordeiro tinha morrido. Agora, porque a vida do cordeiro não poderia voltar ao adorador humano, mas hoje foi só um tipo, Hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus. Não é, lá era o sangue químico do animal, mas naquele sangue não tinha vida. Quer dizer, não tinha uma alma. Então, quando morreu, acabou. Aí tinha que ser exposto, que aquilo representando um tipo, tinha que a pessoa ver ali, a vida foi oferecida. Mas agora, Mombrana está mostrando que o sangue químico, o sangue próprio do Senhor Jesus Cristo não é necessário estar em nós. Mas sim a vida que estava naquele sangue químico do Senhor Jesus. No animal não tinha aquela vida, mas no Senhor Jesus Cristo tinha aquela vida. E aquela vida, irmãos, uma coisa tão clara, vista. O que era aquela vida? Era a coluna de fogo, era Deus, o Espírito Santo, que guiou Israel em caminho à terra prometida. Então, visto na forma de língua de fogo, desceu aquela vida. Veja, foi entregue, aquela vida não foi, aquele sangue químico do Senhor Jesus Cristo não foi exposto em soleira de porta nenhuma. Porque a vida que estava naquele sangue, que era a coluna de fogo, então agora vem no que está identificado com o sacrifício. Aqueles apóstolos estavam identificados com o sacrifício. Então a Bíblia diz que, como língua de fogo, pousou sobre cada um deles, pela primeira vez, e doravante sobre todos. Hoje, não é o sangue químico do Senhor Jesus, nosso Cordeiro, mas é a vida que estava no sangue, a qual é o Espírito Santo. Ele volta e é o sinal de que aceitamos e fizemos exatamente o que Deus nos disse para fazer. E então, tendo o sinal, estamos identificados com o nosso sacrifício perfeito. Não vejo como poderia ser mais claro. Estão vendo? Então, irmãos, mas como identifica a minha vida que eu estou identificado com o sacrifício? É isso aí. Você vem ouvir a palavra de culto, você está com aquela sede de ouvir a palavra. Chega uma mensagem nova, você está com sede de ler aquela mensagem. Você está identificando que você está debaixo do sangue. Você está identificando com o sinal. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vou ler só mais um pouquinho aqui e nós estamos encerrando, irmãos. Provarei a vocês daqui a pouco que pela Bíblia é o sinal que tem de vir sobre cada um de nós, para mostrar que já nos identificamos com o nosso sacrifício e cumprimos o pedido de Jeová. Aceitamos a mensagem do Elias prometido para hoje. Ninguém tira do coração da noiva que o irmão Brana não é o Elias prometido para as nações, para os gentios.
que é a manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem não é o irmão Brana, mas a unção que estava nele, sim, é o Filho do Homem. Por que o Senhor Jesus usou o termo a manifestação do Filho do Homem? Porque uma carne profética teria que ser usada para entregar aquela mensagem. Então você, meu irmão, minha irmã, crendo de coração nisso, você está identificado com o sacrifício que Jesus Cristo promete para esse dia. Glória a Deus. Eu chamaria o irmão Divaldo para encerrar. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Põe-os de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Graças a Deus. Senhor, deixa-nos estarmos identificados, Senhor, com aquele sacrifício, ó Pai, para podermos expor o sinal, Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando o pastor Aparecido Vital, ó Pai, seu ministério, Deus, com a unção desta mensagem poderosa, ó Deus. Nos dê uma boa viagem de volta, Senhor, para os nossos lares, ó Pai. Guarde-nos, ó Deus, de toda a armadilha de Satanás pelo caminho, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, a estar preparados para aquele grande dia, ó Pai. Quando for necessário expor um sinal, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O culto está encerrado, irmão. Abençoe teu irmão. Vá para casa abençoado. Em nome de Jesus Cristo.